O rádio chia. A última transmissão é cortada por um silêncio ensurdecedor. Em segundos, o avião some dos radares como se tivesse sido engolido por um buraco no céu. Lá embaixo, o mar está calmo, calmo demais, como um predador à espreita. Um navio cruzando as águas quentes do Caribe envia seu último sinal e desaparece. Nada de destroços, nenhum sobrevivente, nenhuma pista, apenas o eco de um mistério que até hoje provoca calafrios até nos mais céticos. Você já ouviu falar do Triângulo das Bermudas? Claro que sim! Aquele pedaço de oceano entre Miami, Porto Rico e as Ilhas Bermudas que por décadas foi considerado uma espécie de cemitério náutico e aéreo. Pilotos experientes perderam o controle. Brújulas giraram como se zombassem da lógica. E teorias? Ah, teve de tudo. Alienígenas, portais dimensionais, monstros submarinos. Só que agora, algo muito mais perturbador veio à tona. E não foi um youtuber maluco quem descobriu. Foram cientistas, gente séria, gente que não costuma brincar com esse tipo de coisa. Mas por que ninguém falou nada? Por que essa descoberta ficou escondida por tanto tempo? E se o Triângulo das Bermudas nunca tivesse sido o que pensávamos? E se ele fosse algo ainda pior? Respira fundo porque a gente vai mergulhar sem trocadilho nos mistérios mais obscuros, nas revelações mais chocantes e nas perguntas que ninguém quis responder. Seja muito bem-vindo ao canal Como Assim? Onde a realidade sempre tem um lado sombrio. Já aproveita e se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, porque o que você vai ver aqui hoje não é para qualquer um. Imagine-se em 5 de dezembro de 1945. 5 aviões torpedeiros Grumman TBF Avenger decolam da base aérea naval de Fort Lauderdale para um exercício de treinamento. A missão parecia rotineira, mas 90 minutos após a decolagem, o comandante Charles Taylor comunica que estão perdidos e que as bússolas não funcionam. Pouco depois, o contato é perdido. Um hidroavião PBM Mariner é enviado para resgatá-los, mas também desaparece sem deixar vestígios. No total, 27 homens somem no ar. Esse evento, conhecido como Voo 19, marcou o início do mito do Triângulo das Bermudas. A imprensa da época explorou o caso, alimentando teorias sobre forças misteriosas na região. A falta de destroços e explicações plausíveis intensificou o medo e a curiosidade do público. Outros desaparecimentos semelhantes foram relatados, criando uma aura de mistério em torno da área. Triângulo das Bermudas, delimitado por Miami, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, tornou-se sinônimo de desaparecimentos inexplicáveis. Navios e aviões sumiam sem deixar rastros e as histórias se multiplicavam. Mas será que havia algo realmente sobrenatural nessa região? Ou estávamos apenas diante de coincidências e relatos exagerados? Na década de 1970, o Triângulo das Bermudas ganhou notoriedade mundial, graças ao livro O Triângulo das Bermudas de Charles Berlitz. A obra compilava diversos casos de desaparecimentos, muitos dos quais careciam de evidências concretas. Berlitz apresentava teorias envolvendo extraterrestres, civilizações perdidas e fenômenos sobrenaturais, cativando o público com narrativas sensacionalistas. A cultura pop abraçou o mistério. Filmes, documentários e programas de TV exploraram o tema, consolidando o Triângulo das Bermudas como um dos maiores enigmas do século XX. O fascínio pelo desconhecido alimentava a indústria do entretenimento, enquanto poucos questionavam a veracidade das histórias contadas. Porém, investigações posteriores revelaram que muitos dos casos apresentados por Berlitz eram distorcidos ou até mesmo inventados. O bibliotecário Larry Kush, em seu livro The Bermuda Triangle Mystery Solved, desmontou várias das alegações de Berlitz, mostrando que o mistério era em grande parte uma construção midiática. Ao longo dos anos, diversas teorias surgiram para explicar os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Algumas sugeriam a presença de alienígenas abduzindo navios e aviões. Outras falavam de buracos negros, portais dimensionais ou até a influência da lendária Atlântida. Essas ideias, embora populares, careciam de evidências científicas. Pesquisadores também propuseram explicações mais plausíveis,
Estudos indicaram que a região é propensa a tempestades súbitas e violentas, capazes de afundar embarcações rapidamente. Além disso, a presença de hidratos de metano no fundo do oceano poderia causar erupções que reduziriam a densidade da água, fazendo navios afundarem sem deixar vestígios. Outras análises apontaram que o número de desaparecimentos na área não é maior do que em outras regiões oceânicas com tráfego intenso. A combinação de condições climáticas adversas, erros humanos e falhas técnicas explicaria muitos dos incidentes atribuídos ao Triângulo das Bermudas. Em anos recentes, cientistas realizaram estudos mais aprofundados sobre o Triângulo das Bermudas. Pesquisas indicaram que a região apresenta características geofísicas específicas, como variações magnéticas e correntes marítimas intensas, que podem afetar instrumentos de navegação. Além disso, imagens de satélite revelaram a formação de nuvens hexagonais na área, capazes de gerar ventos de até 270 km/h. Essas condições poderiam explicar o desaparecimento súbito de aeronaves e embarcações. Apesar dessas descobertas, pouco se falou sobre elas na grande mídia. Alguns especulam que interesses econômicos e turísticos estejam por trás do silêncio. Afinal, o mistério vem de mais do que a explicação científica. Investigações independentes sugerem que autoridades podem ter omitido informações sobre o Triângulo das Bermudas. Documentos militares desclassificados revelam que muitos dos desaparecimentos atribuídos à região ocorreram fora dos limites do triângulo ou foram causados por fatores conhecidos, como falhas mecânicas e condições climáticas adversas. Além disso, relatos de sobreviventes e testemunhas foram, por vezes, ignorados ou desacreditados. Isso levanta questões sobre possíveis tentativas de manter o mistério para fins estratégicos ou econômicos. A falta de transparência alimenta teorias da conspiração e mantém viva a aura enigmática do Triângulo das Bermudas. Mas será que estamos apenas sendo manipulados por narrativas convenientes? Apesar das explicações científicas, alguns casos permanecem sem solução. Navios encontrados à deriva, sem tripulação, e aeronaves que desapareceram em condições climáticas favoráveis desafiam as teorias existentes. Além disso, relatos de interferências eletrônicas, como bússolas girando descontroladamente e equipamentos falhando simultaneamente, continuam a intrigar pesquisadores. Esses fenômenos sugerem que ainda há aspectos desconhecidos sobre a região. Enquanto a ciência avança, o Triângulo das Bermudas mantém seu status de enigma, lembrando-nos de que o oceano ainda guarda muitos segredos. O fascínio pelo Triângulo das Bermudas revela muito sobre a natureza humana. Temos uma tendência a buscar explicações sobrenaturais para o inexplicável, alimentando mitos e lendas. Ao mesmo tempo, a resistência em aceitar explicações racionais mostra como o mistério pode ser mais atraente do que a verdade. O Triângulo das Bermudas, nesse sentido, é um espelho de nossas próprias incertezas e desejos. Talvez o verdadeiro mistério não esteja nas águas do Atlântico, mas em nossa mente. E enquanto continuarmos a buscar respostas, o Triângulo das Bermudas permanecerá como um símbolo do desconhecido. Se você gostou deste mergulho profundo nos mistérios do Triângulo das Bermudas, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Como Assim. Até a próxima viagem ao desconhecido.